Fala galera, Rato Matheus na área. Hoje a gente preparou um vídeo super interessante, tá? A gente vai trazer os melhores indicadores gratuitos para iniciantes. Então se você quer aprender a entender um pouco melhor esse mercado, fica comigo até o fim do vídeo. Rato, rapidamente antes de ir pro nosso vídeo, eu queria falar sobre o treinamento Descomplicando as Criptomoedas. Tudo que a gente tá falando aqui tem lá, tem muito mais aprofundado, muito mais mastigado, muito mais detalhado. Então se você ficou curioso, não deixe de conferir aqui embaixo. Rato, indo direto pro nosso vídeo, já peço teu like, peço tua inscrição, deixa aí pra nós, vamos ajudar a divulgar esse conteúdo. Mas olha aqui na minha tela, cara, eu tô nesse site aqui que chama lookintobitcoin.com/charts. Tá? O site é até o .com, não tem o charts, mas tem um linkzinho ali que traz a gente pra cá. Eu falei que esse vídeo a gente vai fazer sobre os melhores indicadores gratuitos para iniciantes. Então, cara, o negócio é o seguinte, eu vou te mostrar alguns indicadores, mas nessa página aqui tem muitos, tá? Muitos. Todos eles fazem sentido e indicam alguma coisa. Mas eu vou mostrar para vocês os que eu mais me identifico, tá? O primeiro deles é esse daqui, cara. Chama MVRV Z-Score. O que significa? Market Value versus Realized Value Z-Score. O que é isso que você acabou de falar, Rato Matheus? Tá a fórmula aqui em cima, ó. Mercado de capitalização menos a capitalização realizada dividida pelo mercado de capitalização. O que isso daqui significa? Basicamente, Ratos, é um indicador que mostra o seguinte: quando existe uma diferença muito grande acima aqui do 1, significa que o mercado de capitalização está acima do mercado realizado. Ou seja, o mercado hoje está acima do último preço pago. O que significa? Que existe uma diferença de lucro grande. Então, se o mercado está acima de 1, significa que ele está em lucro, tá? 1, 2, vocês podem ver que até o 2 aqui ainda não é um lucro tão alto, mas do 2 para cima representa lucro, do 2 para baixo representa prejuízo. E o que você quer dizer com esse indicador? Cara, é bem simples, tá até colorido já. No vermelho é opção de venda e no verde é opção de compra, cara. Esse gráfico ele puxa desde 2010. Olha todas as vezes que ele tocou na região vermelha e todas as que ele tocou na região verde. A gente sempre vê uma disparada de preço, justamente por causa disso. Quando tá no vermelho, significa que tem muita gente no lucro. O que significa? Que eles vão realizar esse lucro. Quando a gente está na região verde, significa que a gente está muito abaixo do preço. Então o que as pessoas vão fazer? Acumular nesse preço, tá? Então é um indicador que fala para você o seguinte: a gente está com muita gente no lucro ou a gente está com pouca gente no lucro? Muita gente no lucro significa força vendedora. Então a região vermelha é isso, força vendedora que vai entrar porque tem muita gente no lucro. A região verde é quando as pessoas já estão desesperadas, a força vendedora já empurrou demais para baixo, os compradores querem começar a fazer força. Então mostra uma região em que o prejuízo é alto e dali para baixo você possivelmente já não vai perder tanto dinheiro. Então representa a oportunidade de compras boas, tá? A região verde é compra e a região vermelha é venda, tá? E tenha sempre em mente essa fórmula aqui em cima: mercado de capitalização atual menos mercado de capitalização realizado, tá? O que é o realizado? Imagina que eu comprei Bitcoin a 10 mil dólares e hoje o Bitcoin tá a 20. A conta aqui seria mercado de capitalização hoje 20 menos o mercado de capitalização realizado 10. Ou seja, eu estou no lucro, tá? Eu estou no lucro. O fato é esse daí. E bom, esse é um indicador que eu utilizo há bastante tempo. Todas as vezes que eu fiz compra na região verde costumou me dar um retorno interessante. Então a gente pode ver que hoje nós estamos na região verde e pode ser uma oportunidade aí da década, tá? Talvez do século. Então comprar na região verde é muito interessante, vender na região vermelha também é. Tá, Ratos? Outro indicador que eu sou completamente apaixonado e eu gosto muito de entender como que ele funciona é esse daqui: o Bitcoin Rainbow Price Chart Indicator. O que ele fala? Basicamente, ele é um indicador que chama curva de crescimento logarítmico do Bitcoin. É basicamente isso, tá? Isso daqui é uma curva de crescimento logarítmico. Existe um indicador que chama curva de crescimento logarítmico mesmo, que é essa daqui, ó, Bitcoin Logarithm Growth Curves. Só que o fato é, aqui ele tá mais coloridinho, então fica muito mais fácil pra gente identificar. Aqui na legenda, você já consegue ver basicamente o que significa, tá? O preço do Bitcoin é a linha preta. Aqui, de baixo pra cima, a gente tem o azul, que é o Fire Sale. A gente tem o Buy, que é o verdinho. Tem o Accumulate, que eu não sei se vocês estão vendo, tá aqui embaixo, tá? O Accumulate, Fire Sale, Buy, Still Ship,
hold. Então o que significa? De baixo para cima, quanto mais baixo, mais barato e mais próximo do suporte a gente está. Qual é o suporte? Um suporte logarítmico traçado desde o nascimento do Bitcoin. Vocês podem ver que a gente nunca furou ele, tá? Então, toda vez que a gente chegou na base azul, a gente tende a voltar lá para a região vermelha, que é o topo do crescimento logarítmico. A gente rompeu ele uma vez só, inclusive. Então, o que isso daqui significa? Basicamente que é compra no fundo e venda no topo. Isso daqui são retrações de Fibonacci logarítmicas, tá? É assim que este preço é calculado e é assim que esse fundo é encontrado, tá bom? Então, cara, ele é bem intuitivo. A gente pode ver aqui embaixo como que ele funciona. Ó, a gente pode tirar os indicadores ali, ó. Se a gente clicar aqui para deixar só um ou outro específico, mas o fato é que a gente tem essa região toda de compra aí, e de novo, eu tô fazendo questão de fazer esse vídeo aqui, porque a gente tá numa região de acumulação muito boa, cara. Olha o MVRV na região verde que ele tá, e o Bitcoin Rainbow onde ele tá. São contas completamente diferentes que estão indicando compra forte agora, tá, ratos? Então é isso, é uma curva logarítmica de crescimento. Se você quer entender um pouco melhor, estuda esse daqui, que é o sem as cores, tá? Mas o fato é esse daí, quando a gente está na região azul é compra, quando a gente está na região vermelha é venda. Historicamente isso tem dado boa, mas é óbvio que, porra, se você quiser acertar o topo do topo, talvez você não pegue algumas movimentações. Você tem que saber realizar suas mãos, suas posições, suas compras, e talvez querer comprar no fundo do fundo também não seja a melhor opção. Aqui mesmo não chegou no fundo, foi lá no amarelo, depois foi no fundo. Mas o fato é esse aí, tá? Você tem que estudar o histórico para entender como que esse indicador vai te ajudar. Por fim, ratos, um último indicador que eu acho muito interessante a gente estudar é esse daqui. Bitcoin Wallet Sizes, maior que um Bitcoin. A gente na linha laranja tem aqui a indicação de quantos endereços de Bitcoin a gente tem acima de uma unidade completa. O que isso significa, rato? Cara, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando em acumulação, tá? A primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: hoje, no momento desse vídeo, a gente está na alta histórica desse gráfico. A gente está no momento mais alto. Nunca teve tanta gente com um Bitcoin igual tem hoje, tá? E a gente pode ver que é uma curva que dificilmente cai. A gente viu uma queda aqui em 2016, esse pânico exagerado aqui em 2018 também, mas recentemente a gente já não está vendo tantas tendências de baixa sendo engrenadas. As pessoas não estão se desfazendo de seus bitcoins, elas estão na verdade cada vez acumulando mais em carteiras diferentes, em diferentes pessoas, né? Isso significa demanda, ratos. Isso aqui mostra que existe um interesse muito grande por Bitcoin, senão a gente não teria o maior número de carteiras com uma unidade inteira hoje, tá? Mostra que tem um valor agregado muito alto e que os usuários seguem procurando pela rede, tá? A gente segue tendo usuários novos pro Bitcoin, e a gente acabou de falar que a gente está num fundo logarítmico, a gente está num fundo de mercado de capitalização e a gente está vendo uma demanda cada vez maior pro Bitcoin. A gente viu ontem uma queda no preço do Bitcoin por causa da taxa de juros norte-americana, mas esse impacto ele é momentâneo, tá? O mercado não vai desabar e ir lá para $2.000 porque a demanda continua alta. Você tem cada vez mais gente comprando, vai existir cada vez mais ordem de compra que não vai deixar o preço cair. Você tá entendendo que a gente está em muitos fundos de longo prazo? A gente está falando aqui de gráficos, ó, desde 2012. Então aqui, deixa eu ver se eu consigo isolar só essa parte. A gente pode ver nesse gráfico aqui que todas as vezes que a gente tocou no fundo verde, a gente teve um retorno exponencial muito interessante. Nesse caso aqui demorou 2 anos, mas pega a visão do preço, tá? A gente saiu de mercado de capitalização de $17 milhões para um mercado de capitalização de mais de $1 bilhão. Então a gente está falando aí de um número muito alto, tá, ratos? A gente está falando de uma valorização exponencial. Aquele negócio que você vê no Instagram de multiplicação de 2, 3, 4, 5 mil %, é assim, indicador de longo prazo aponta no fundo e você acumula e vende no topo dele, tá? Eu acabei de mostrar 3 indicadores de longuíssimo prazo muito interessantes, muito inteligentes, que indicam coisas reais para nós, tá? Então faça sua análise, entenda como cada um deles se mostra, entenda o histórico de cada um deles. E por fim eu queria falar rapidamente de outros 4 indicadores que eu não vou explicar, mas eu quero que você estude, porque eles são importantes no mundo cripto e a maioria dos investidores mais experientes aí já conhece. O primeiro é o Stock to Flow Model, é um gráfico que indica, deveria indicar, né, o preço conforme o volume circulante. Ele não é 100% assertivo, né, mas a gente pode ver que ao longo do tempo ele costuma ser respeitado. Outro é esse daqui, quantas moedas estão sendo seguradas há mais de 1 ano?
Tá? Isso é muito interessante entender porque mostra que as pessoas confiam ainda na moeda. Hoje a gente está próximo da alta histórica. Na verdade a gente está na alta histórica. A gente nunca teve tanta moeda parada há tanto tempo. Significa pessoas holdando, segurando a moeda, tá? É interessante estudar como as pessoas seguram também. Quase finalizando, a gente tem o Net Unrealized Profit and Loss, que é basicamente um indicador de quanta gente está no prejuízo e no lucro não realizado. O que é não realizado? Comprei o Bitcoin a $10 mil, hoje o preço está 25. Qual que é o meu lucro? 1,5 vezes. Eu multipliquei por 150% o meu capital. Ou seja, a gente tem um lucro não realizado porque eu não vendi a moeda, mas ele ainda pode ser calculado, tá? Assim como o prejuízo também. Então aqui é interessante para você ver se o mercado está sangrando ou lucrando. Por último, o Rod Waves, que é uma amostra de quanto tempo cada Bitcoin está sendo holdado. Então a gente vê aqui 10 anos, tá? De 7 a 10 anos, quase 10% do Bitcoin inteiro está nessa faixa. E é muito interessante entender como as pessoas holdam, tá? O mercado de venda é quando as pessoas estão abrindo mão de seus Bitcoins, esses números mudam bastante. E o mercado de compra, eles começam a crescer, tá, ratos? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. São indicadores que são muito poderosos. Eles te dão informações que você tem que saber interpretar. Não é só jogar compra na base do gráfico e venda no topo. Talvez não funcione assim. Mas entenda eles, leia todos eles. Essa página é completamente gratuita. lookintobitcoin.com/charts. Então, rato, vai atrás dele, dá uma olhada, vê o que ele pode te agregar. E no mais, tamo junto. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.